Olá, aluna! Sou Viviane Soares, professora de História. Estou hoje aqui para trazer mais um tema para estudos referentes aí à realização do Enem. O tema da nossa aula de hoje é sobre a afirmação das superpotências. Estamos falando, então, da afirmação de Estados Unidos e União Soviética no período pós-Segunda Guerra Mundial. Vamos lá? Então, nós vamos entender um pouquinho sobre esse período pós-guerra e sobre a forma como essas potências se desenvolveram e se afirmaram nesse contexto. Espera-se que ao final dessa aula você possa compreender a reorganização do mundo no pós-guerra e compreender também quais as consequências desses embates ideológicos, políticos que vão ser aí enfrentados pelas essas duas potências que se despontam. Então, contextualizando, nós estamos falando aí a respeito da Guerra Fria. Qual que é o período que essa guerra aconteceu? O que é essa guerra, Como isso se desenvolveu? Então, primeiramente, a gente entender que é um conflito ideológico e político entre Estados Unidos e União Soviética, que se iniciou ao final da década de 1940 e vai chegar ao fim apenas no ano de 1991. Para a gente conceituar, por que Guerra Fria, De onde vem esse nome? Então, esse conflito ele vai acontecer depois de uma das guerras mais traumáticas do mundo, que é a Segunda Guerra Mundial. Então, o medo de que um conflito muito maior acontecesse, com consequências piores ainda que a Segunda Guerra, era muito grande. Então, os dois países eles estavam muito certos do seu poder bélico, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, de forma que, se eles utilizassem tudo o que eles tinham em mãos, nesse sentido, eles poderiam destruir o mundo. Então, essa guerra ela é chamada de Guerra Fria porque não há embates diretos entre as duas potências, O que não quer dizer que não tenha tido conflitos, que não quer dizer que não tenha tido mortes. Embora as duas potências elas não se atacaram diretamente, elas se envolveram em outros conflitos, como, por exemplo, na Coreia, no Vietnã, na Palestina. E esse envolvimento nos conflitos, se posicionando e oferecendo ajuda militar, inclusive, ele faz com que a gente tenha consequências bastante negativas referente aí ao número de perdas, de vidas e também a destruição que esses conflitos causaram. Vamos tentar entender um pouco, então, essa situação dessas duas potências, como é que elas crescem e como é que se deram aí esses embates que a gente está tratando. Então, primeiramente, pensar o pós-Segunda Guerra Mundial e entender que as tensões que estavam presentes naquele conflito, elas sugeriam que outro conflito poderia acontecer. Então, já pensando que outros conflitos poderiam vir, tanto Estados Unidos quanto União Soviética, eles chegaram a fazer conferências tentando resolver como seria a reorganização da Europa, do mundo, melhor dizendo, nesse pós-guerra. Mas um fato que fica muito claro é que tanto um lado, Estados Unidos, quanto o outro lado, União Soviética, eles se preocupavam muito em se afirmar, Não só se afirmar, mas também havia uma preocupação muito grande em disseminar a sua ideologia. De forma que esses encontros, essas reuniões, elas não conseguiam chegar aí a um ponto comum, para essa resolução dessas tensões que iam se avolumando, uma vez que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos têm um papel importante na derrocada do nazismo, durante a Segunda Guerra Mundial. Eles sobressaem ao final da Segunda Guerra e eles querem manter essa posição nesse período pós-guerra. Um dos fatores que ajuda a gente a compreender um pouco essa questão de mostrar o poderio é a bomba atômica, que foi lançada ao finalzinho lá da guerra, quando os Estados Unidos tentavam parar, barrar os japoneses. Os japoneses eles recusavam a se render. Então, eles utilizavam muitos pilotos kamikazes, que eram pilotos suicidas, e causavam muitos danos aos Estados Unidos. Então, a bomba atômica ela foi uma maneira que os Estados Unidos utilizaram para barrar
né, os japoneses. Mas a gente pensa, né, será que é justificável para evitar mortes, você causar um número maior ainda de mortes? Como que a gente entende, né? Será que essa bomba, utilizar a bomba atômica, foi somente uma forma de parar a guerra? A gente analisando os fatores que são envolvidos ao lançamento dessa bomba, a gente consegue compreender ainda mais essa questão de se impor, né? De mostrar o poder que se tem. Então, isso fica muito claro quando a gente vai observar as motivações estadunidenses. Então, a gente tem aqui, ó, evitar a continuidade de morte dos cidadãos. É a principal justificativa. Nós precisamos fazer isso para barrar o número de mortes. Como a gente falou, é muito complicado. Você vai causar um tanto de mortes para parar com as mortes, né? A questão aí, ela não se sustenta. A gente tem outra questão que é muito importante para a gente compreender, a demonstração de força, né? Era importante mostrar ao mundo e à União Soviética, principalmente, qual era o poder que os Estados Unidos tinham em mãos, né? A outra questão era uma maneira de garantir a influência que os Estados Unidos, desde que ele entra no conflito da Segunda Guerra Mundial, né, está tentando manter essa influência na região do Pacífico. E, por último, a questão de testar os impactos da bomba, né? Na verdade, o projeto de uma bomba atômica, ele foi um projeto muito caro e era preciso justificar aqueles gastos. Então, fazer um teste com aquela bomba seria até uma forma de justificar todo o trabalho que foi tido, né? E esse teste foi feito aí nas duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. A gente tem aí, então, uma ideia muito forte de como, né, os Estados Unidos se demonstraram o seu poder para o mundo com o lançamento dessa bomba. Outra questão importante para a gente entender esse período pós-guerra é ver como a Alemanha ela ficou dividida em áreas de influência. Então, nós tivemos 4 áreas de influência, né, com aí Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra e França, mas nós temos aí uma divisão que vai acabar acontecendo depois, que a Alemanha ela fica, né, dividida em duas. Então, de um lado, a gente tem a República Democrática Alemã, que é a área aí que vai ter influência da União Soviética, então ela é a banda oriental, né, que vai ser aí, vai passar por uma orientação comunista, e depois a gente tem a República Federal da Alemanha, que é a banda ocidental, que vai sofrer influência dos Estados Unidos, França e Inglaterra, portanto, alinhado aí com a ideologia capitalista. Acontece que, quando foi feita essa divisão, Berlim ficou, né, uma parte na banda oriental, uma parte na banda ocidental. E a questão de que o lado ocidental, ou a ideologia capitalista, né, naquela banda ali, a gente tem um desenvolvimento muito grande, a gente tem um investimento muito grande, até mesmo por parte dos Estados Unidos, para fazer com que aquela região se desenvolva. Por outro lado, a banda oriental, que não se desenvolveu tanto, ela vislumbrava aquele desenvolvimento da outra região. Então, o que vai acontecer? As pessoas começam a migrar, né, elas começam a fugir de uma região para outra. E qual a solução encontrada nesse sentido, né? Então, o governante da União Soviética, naquele período, decidiu pela construção do Muro de Berlim. Era uma forma, né, foi uma solução aí, então, para que fosse impedida a passagem das pessoas da banda oriental para a banda ocidental e mantivesse ali, né, aquelas pessoas dentro do que era proposto pelo comunismo, dentro do que era proposto para uma região que estava aí sob orientação, né, da União Soviética. Como é que essa guerra ela vai acontecer, né? Porque a gente está falando aí de divisão, né, de territórios da Alemanha, nós falamos do efeito da bomba, nós falamos de ter notícia da rivalidade entre essas duas potências, mas quando é de fato que essa rivalidade ela se torna uma guerra declarada, né? Então a gente tem um ponto muito importante, que é quando o presidente dos Estados Unidos ele faz uma declaração, né? O nome desse presidente era Harry Truman, e ele vai falar que ele vai iniciar uma caçada aos comunistas, né? Então, quando ele declara isso para o mundo, que os Estados Unidos vão se empenhar para barrar o avanço do comunismo, foi a mesma coisa de dar um clique, né? Do outro lado da União Soviética e dizer assim, espera aí, eles estão, né, declaradamente avisando que vão tentar nos impedir de crescer. E o que nós vamos fazer, né? E aí é que a gente vai ter, de fato, um aquecimento ali, né, nessa questão aí desse conflito, dessas tensões, que a gente vai tratar aí como o início dessa Guerra Fria. Essa doutrina que esse presidente falou, né, de perseguir os comunistas, de impedir aí o avanço dos comunistas, ficou conhecido como doutrina Truman. E ela vai ser
né, importante para o estabelecimento de uma ordem bipolar no mundo. Bom, a partir daí, então, a gente já está muito claro que nós temos uma oposição muito grande, né, entre Estados Unidos e União Soviética. Mas é importante a gente ponderar que é uma oposição sem conflitos diretos, que foi o que a gente comentou, né, mas com envolvimentos em batalhas de menor porte. Então, em outras batalhas, eles vão entrar em conflito, sim, apoiando um determinado grupo. E a gente tem também uma batalha que se dá em outros campos, que é no campo, né, da propaganda, do desenvolvimento científico. Aí um desenvolve uma técnica, o outro quer desenvolver uma melhor, um consegue colocar alguém para viajar na Lua, o outro quer fazer algo mais, né, avançado ainda. Então, há uma disputa muito grande dos dois países que vai se dar em outros meios que não, né, num campo de batalha. Então, a gente tem questão do esporte também, foi um meio de disputar, né, quem ganhava mais medalhas, por exemplo, em eventos olímpicos naquele período. Então, tudo isso era forma de mostrar o poderio, sem entrar um conflito um com o outro, justamente aquilo que a gente falou lá no inicinho. A consciência do poder bélico de ambos era tão grande que se eles usassem tudo que eles tinham contra o outro, o mundo podia acabar. Eles fazem até brincadeira, eles falam que tinha, tanto na União Soviética quanto no governo dos Estados Unidos, um telefone direto em que os dois tinham contato, os dois lados. E eles falavam que se o telefone de um dos dois tocasse, é porque a guerra, né, ela ia de fato acontecer em campos de batalha. É claro que não tinha telefone nenhum, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, qualquer passo que um dos lados desse, né, poderia fazer com que a guerra acontecesse. Então o mundo, ele ficou, né, numa tensão muito grande, né, naquela expectativa, que momento que ia começar de fato a guerra. E acreditava-se que poderia começar a qualquer momento. E a experiência da Segunda Guerra Mundial gerava um temor muito grande. E se acontecer, né? Como vai ser? Então, era uma preocupação muito grande desse período e essa preocupação ela foi alimentada por essas disputas, né, em outros campos que a União Soviética e Estados Unidos desenvolveram, certo? Então, como os dois blocos se estabeleceram? Então, a gente vai falar primeiro do bloco dos Estados Unidos e algumas medidas que foram tomadas. A gente tem primeiro o Plano Marshall, que era um plano, um projeto, né, de ajuda econômica para países da Europa se reconstruir, né, se fortalecerem, mas essa ajuda econômica era o seguinte, eu te ajudo, né, financeiramente na condição de que você não desalinhe com relação ao capitalismo, que você permaneça dentro, né, da ideologia capitalista, do sistema capitalista. Além do Plano Marshall, a gente teve a formação da OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte. Era um bloco militar mesmo, porque os Estados Unidos eles buscaram fazer alianças justamente para, em caso de ocorrência de guerra, eles estarem fortalecidos. Então, eles se aproximaram de alguns países que poderiam favorecer os Estados Unidos na ocorrência de uma guerra. A gente também tem a CIA, que era aí um meio de espionagem, né? Os Estados Unidos vai desenvolver bastante a espionagem. Então, era muito importante saber o que o outro lado estava fazendo, o que estava desenvolvendo e até mesmo espionar outras regiões para evitar, né, impedir que elas aderissem ao comunismo. Por outro lado, a gente tem a formação do bloco da União Soviética, que também vai buscar meios de se fortalecer. No caso da União Soviética, a gente tem a Comecon, que ela pode ser equiparada ao Plano Marshall, né, que é uma ajuda financeira mesmo, principalmente para os países do leste europeu, uma maneira de garantir que esses países permaneceriam dentro da ideologia comunista, né? A gente tem o Pacto de Varsóvia, que vai ser uma aliança militar também, né? Já visando conter o avanço capitalista e se preparando para a possibilidade de ocorrer uma guerra. E nós temos a KGB, que era uma polícia investigativa, né, que foi utilizada aí pela União Soviética tanto para investigar movimentos de oposição ao regime, investigar as ações do outro lado, como também a KGB ela foi utilizada para conter revoltas dentro do bloco comunista. À medida em que o capitalismo se desenvolvia, né, que a outra parte crescia muito, isso muitas vezes gerou aí um descontentamento por pessoas que viviam no bloco comunista. Então, era comum acontecer revoltas. Aí era preciso, né, utilizar aí, no caso, a força militar do Pacto de Varsóvia, vamos dizer, né, para conter essas revoltas, né? E a KGB como uma forma de investigação, né, dos movimentos que pudessem acontecer em oposição aí ao desenvolvimento da ideologia comunista.
Outra medida que ficou muito forte nesse período de conflito entre essas duas potências é a busca por áreas de influência. Então, tanto de um lado quanto de outro, buscava-se o quê? Disseminar a ideologia, né? Influenciar outra região. Nesse sentido, a gente vai ver alguns conflitos que nos ajudam a compreender essa busca por influência. Aqui a gente tem um exemplo da Revolução Chinesa, né? Que a China, ela passa, após a Segunda Guerra Mundial, por um conflito interno. A China fica dividida, de um lado o Partido Comunista, de outro lado o Partido Nacionalista. E desses conflitos a gente vai ver que o Partido Comunista, ele se fortalece, né, e consegue aí implantar a ideologia comunista, né? Quem vai tomar frente e assumir o governo é o Mao Tse-tung. A gente tem aí um maior controle do Estado na economia, a gente vai ter aí uma reforma educacional que é muito importante, aí, até mesmo para que esse regime fosse consolidado e legitimado. E nós temos também um ponto importante nesse sentido, é a ruptura da China com a União Soviética. É um ponto crítico, porque a China após-revolução se torna comunista, mas não tem acordo com o maior bloco comunista naquele momento na história, né? Então, como entender aquilo? Aquilo foi visto, né, compreendido como uma fragilidade dentro do bloco comunista, porque dois grandes países importantes que eram comunistas, eles não conseguiam entrar em acordo, né? Vamos falar também sobre a Guerra da Coreia, que é outro movimento que nos ajuda a entender essa bipolarização. No caso da Coreia, como a gente tinha aí, né, essa força muito grande dos Estados Unidos e União Soviética, a gente vai ter a divisão da Coreia em áreas de influência. A parte norte da Coreia vai ser influenciada pela União Soviética e a ideologia comunista, e a parte sul, ela vai ser influenciada pela ideologia capitalista Estados Unidos da América. O que acontece? Não havia muito acordo, né? A divisão da Coreia foi uma forma aí de evitar os conflitos, mas isso não durou muito porque a Coreia do Norte, ela invadiu a Coreia do Sul, né? E aí eles vão envolver-se numa guerra civil que vai durar cerca de 3 anos, de 1950 a 1953 aproximadamente, e ao final das contas, as duas Coreias, elas permaneceram separadas, né? Não houve um acordo, né? E muitas perdas nesse conflito, e permanece até hoje, como nós sabemos, separadas, né? Aqui a gente tem uma imagem que vai mostrando, né? E a gente consegue ver de vermelhinho no mapa a parte referente à Coreia do Norte, que é a parte comunista, né? Como que ela vai crescendo, né? Em alguns períodos tem uma retomada, aí no caso 1950, né? A gente está mais ou menos no final do ano de 1950, uma retomada da Coreia do Sul. Depois, em 1951, a gente vai ver de novo, né? A Coreia do Norte investindo. E essas questões territoriais que ajudam a gente a compreender essa guerra civil que se estabeleceu naquele país. Vamos fazer uma questão sobre o assunto? É importante mencionar que essa aula ela tem continuidade. Nós ainda temos outras coisas para tratar a respeito da afirmação das superpotências, né, nesse período que a gente chama de Guerra Fria. Mas vamos fazer uma questão só para reforçar o que foi dito hoje. Bom, é uma questão do Enem, que tem o seguinte enunciado: os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo e único na história do mundo. Divide-se em 2 metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. O período citado no texto, conhecido como Guerra Fria, pode ser definido como aquele momento histórico em que houve, letra A, corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias, ocasionando a Primeira Guerra Mundial. Letra B, domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. Letra C, choque ideológico entre a Alemanha nazista, União Soviética Stalinista durante os anos 30. Letra D, disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como a China e o Japão. E letra E, constante confronto das duas potências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Então, revelando aqui a nossa questão, né, letra E, que são esses conflitos mesmo constantes entre as duas superpotências, União Soviética e Estados Unidos, né? Essas duas potências que tomaram aí, né, uma posição muito importante após a Segunda Guerra Mundial, né?
Então, gente, nessa aula nós falamos sobre o final da Segunda Guerra Mundial, falamos a respeito da ascensão das superpotências, tratamos da formação dos dois blocos e um pouco sobre os conflitos na China e Coreia. Fique ligado! Na próxima aula a gente vai tratar da Guerra do Vietnã, vamos falar da Revolução Cubana, da Guerra no Afeganistão e demais temas que também estão relacionados à Guerra Fria. Até lá!